Bom, bom dia. Eu vou aqui apresentar o trabalho prático de engenharia de segurança, no qual a gente vai fazer um pen test, no caso, um pen test bem simples, explorando uma vulnerabilidade de uma máquina, que no caso é uma máquina já feita para isso, que é o Metaxploit. Então, para falar um pouco do nosso setup e começar do começo, a gente não. É bom deixar claro que a gente vai utilizar uma máquina virtual, no caso no UTM, que é o emulador que eu tenho aqui para Mac. Essa máquina ela vai ter a distribuição Kali Linux, que ela já tem ferramentas de segurança implementadas. E é importante dizer por que a gente usa, né, uma máquina virtual para fazer esse tipo de teste. A resposta é um tanto quanto simples. Você não quer acabar ferrando com o seu próprio sistema operacional caso você faça alguma coisa errada, caso você tente acessar coisas que você não poderia acessar, tanto de rede quanto algum script malicioso que pode ter, tá? Então aqui eu vou inicializar a máquina virtual Kali Linux e também vou inicializar a nossa máquina que vai ser atacada, que é o Metaexploitable 2 no caso, tá? Por que o 2 e não o 3? Porque o 2 é mais simples, o 3 precisa de um monte de configuração, ele funciona de um jeito diferente, enfim. Aqui, fazendo login. Tá, já está aqui tudo certinho. Agora é só esperar a do Metaexploit executar. Inicializar. Tá? Mas... Bom, enquanto ela está inicializando, eu posso ir explicando sobre essa primeira fase que a gente vai ter aqui na nossa máquina do Kali, que seria a máquina do hacker em si, que seria de reconhecimento e enumeração, né, de vulnerabilidades. Então, a primeira coisa que a gente quer fazer é reconhecer quais máquinas estão conectadas ali na sua rede, ou conectadas a um servidor, enfim. Qual sistema operacional, tudo que a gente puder obter pode ajudar para o nosso ataque. E depois disso, é interessante a gente falar, ver quais as vulnerabilidades que aquela máquina tem. E para isso a gente pode utilizar a ferramenta Nmap, tá? Para essas duas partes no caso. E, e dar uma olhada. Então aqui já deu para fazer o login da Metaexploit, vamos ver. MSF admin. MSF admin. Ok. Então, vamos ver qual IP ela está conectada, né? Qual é o endereço IP dela. Então, para isso a gente faz if config. E aqui a gente consegue ver, tá ali, net address 10.37.129.2. Então, só para ver se a gente consegue manter uma conexão com aquele cara. Vamos fazer um ping. 10.37.129.2, era isso, né? Ok, tá pingando normal, então tá conectado, ele consegue identificar. Bom, então para o primeiro passo que a gente quer reconhecer as máquinas que estão conectadas na nossa rede, a gente vai utilizar o Nmap com a flagzinha de traço SP
e o nosso IP, que é 10.37.129.2. Ok? Então a gente vai ver o que ele vai retornar. É isso mesmo, né? 37.129.2. Aqui. Então ele achou um host conectado aqui nessa rede, tá? Isso é só eu mesmo. Ok. Agora como é que faz pra gente obter informações desse host? Bom, a gente pode saber as portas que ele está conectado através através do protocolo TCP, né? Que é um protocolo de three-way handshake, um handshake de 3 vias. Então, primeiro a gente manda o cliente manda um sync para o servidor, falando: oi, tem alguém escutando? Aí o servidor vai mandar um sync acknowledge, falar tipo: oi, eu estou escutando. Aí a terceira parte seria só um acknowledge da minha parte do cliente para estabelecer a conexão. Então, com o Nmap a gente consegue fazer isso. Só trocar aqui para T de TCP. Mas vocês vão ver que isso não é muito recomendado porque o firewall pode acabar sendo ficando de olho, né? Por causa dessa quantidade de requisição que esse comando ele tá mandando. Ele tá tipo bagunçando toda a sua rede, fazendo um monte de requisição e tal. O que não é nada discreto. Um dos métodos que a gente faz para mitigar isso é, ao invés de mandar aquele último acknowledge, né, da minha parte para estabelecer a conexão TCP, a gente só tipo fala: ok, tchau. Entendeu? Que seria um reset, que seria acabar a conexão. Que isso só quer listar. E aí, como não foi, como o protocolo TCP não foi concluído, né? Então é um pouco menos suspeito. Mas olha aqui quantas portas abertas a gente tem, né? 21, 22, 23, 25. Enfim. Então, para fazer isso que eu falei, a gente usa o comando ss, tá? E eu posso colocar da minha rede toda aqui com /24, mas não vai ter nada diferente. Bom, agora a gente tem aqui, voltamos, né? Vamos ver. Mesma coisa, né? Mesmas portas e tal. Sem problema, só que desse método aqui com -ss, que seria de stealth ou de SYN, né? A gente estaria evitando aí que o firewall ficasse de olho na nossa máquina. Tá? A gente também poderia fazer outros métodos para ficar mais oculto, como, por exemplo, fazer esse mesmo tipo de escaneamento, só que enviando dados de 2 IPs ou 3 IPs diferentes, que assim não teria como, não seria determinístico de qual IP seria o do hacker em si, entendeu? E, enfim, você faz um laranja ali para ficar enviando essas coisas também junto com você. Bom, agora que a gente já sabe o nosso host ali, a gente pode dar uma olhada em qual o sistema operacional dele e quais vulnerabilidades e qualquer outra coisa. Para isso a gente usa o traço A. Se quiser só o sistema operacional, vai ser traço O, tá? E aqui. Então teria que ser um Metaexploit e algum Linux aí. Vamos ver qual que é.
Bom, é aqui, OS Unix, Samba 3.0.20 Debian e nome do computador Metaexploitable. Beleza, tá? Se quiser ver outras coisas, a gente consegue abrir o manual, Nmap. Então aqui no manual, se a gente colocar /-o, vai ver aqui que ele detecta o sistema operacional. /-a. Aqui também detecta o sistema operacional, versão, ele faz um escaneamento de scripts, etc. Então, foi o que a gente fez. Olha quanta coisa ele deu pra gente aqui. Então, por fim, a gente pode testar aqui os scripts das diversas vulnerabilidades que o pessoal coloca, vai listando lá no site, ver quais que essa máquina do Metaexploit está suscetível através desse comando com essa flag --script vum e o IP da nossa máquina. Né? Aqui. Enquanto executa, eu vou mostrar para vocês o sitezinho da Nmap aqui e todos os scripts que ele está testando. Você pode testar um script de cada vez, mas do jeito que eu escrevi, né? Só com o vum, ele vai testar tudo. Tá? Às vezes dá um erro aqui e ali, mas é interessante saber isso. Ok? Aqui, se a gente clica em Enter, ele mostra o quanto ele está executando. Ele já está 99,76%. Só um feedbackzinho. Então já ele deve estar acabando. Bom, agora ele listou aqui as vulnerabilidades que ele achou. E eu poderia ter feito de um jeito melhor, mas eu vou procurar aqui a vulnerabilidade que a gente tem em mente, tá? Que é uma vulnerabilidade de injeção de código. Ou seja, você consegue injetar código numa máquina que não é sua, sendo um usuário criado ali na hora, e você basicamente tem acesso total, como se fosse um shell reverso mesmo, mas pela rede, porque você vai explorar ali como se fosse, no caso, uma impressora e tal. Bom, como o nosso Nmap não conseguiu achar a vulnerabilidade que eu estava pensando, a gente vai fazer direto no framework do Metaexploit, que a gente aciona aqui na nossa máquina Kali Linux, já vem pré-instalado com isso, através do MFS Console. Então aqui já está salvo. MSF, não MFS. Tá? Ok. Ele vai abrir aí, olha que bonitinho. Bom, aqui já vai aparecer a mensagem de quando eu hackeei, mas eu vou mudar essa mensagem para vocês verem que dá para hackear de novo. Tá? Então, primeiro eu vou falar qual que é essa vulnerabilidade que a gente vai utilizar. Vou colocar aqui search user map script. Então, o que é essa vulnerabilidade? Ele usa o serviço Samba, que é algo que já vem pré-instalado em sistemas operacionais com Linux e Unix, que serve para mandar arquivo entre máquinas numa rede como impressoras e tal. E uma vulnerabilidade nos sistemas mais antigos desses é que você conseguia fazer uma alteração, acabava que você mandava um script, e nesse script você consegue fazer com que a máquina no qual está recebendo o arquivo te dê privilégios de acesso até o nível root, que é o caso que esse script aqui usermap faz. Então vamos dar uma busca nele. Aqui já achou. Então agora eu vou usar ele. Usermap script. Ok.
Então agora eu vou dar um show options para configurar. E o que eu tenho que configurar aqui nele é o lhost, que vai ser a porta que vai estar, o endereço vai estar escutando, ou seja, sou eu. Então vou dar um set lhost para o meu endereço IP, que é 129, como é que era? 10.129, não, 10.37.129.2, não, ponto 2 é o metaexploit, ponto 3, e aí o outro vai ser rhosts, ponto 2, que esse daqui vai ser da máquina que vai ser atacada. Então se você tiver um Linux aí antigão e tiver conectado num Wi-Fi público aí, toma cuidado. Então aqui, perfeito. E agora a gente pode dar comando exploit para atacar. Mas antes de dar o exploit, eu vou usar o Wireshark aqui. Sudo Wireshark. Só para a gente ver os pacotes que ele está enviando. Para tentar achar o pacote no qual ele envia esses comandos aí pelo script. Acho que a gente não vai conseguir dar uma olhada no comando em si, mas já é válido. Então tô aqui, tô capturando com o Wireshark, tranquilo. Voltar aqui para esse cara. Exploit. Então ó, o Wireshark já falou aqui um monte de coisa. Tá? E aqui ele já deu um shellzinho pra gente testar. Então a gente fizer um who am I, quem sou eu? Ele vai falar que eu sou um cara com acesso root, olha lá que legal. Então se eu tenho acesso root, eu consigo ver o que está na pasta root. E várias outras coisas que eu posso ver, senhas também, mas está aí, o arquivo da máquina toda do cara. Então, uma coisa que eu vou fazer, que foi o que eu já tinha feito antes, né, porque eu estava testando, vamos fazer um echo, cuidado, atualize seu sistema. Alguras, sou eu. Aí aqui a gente coloca etc. Aí message of the day. Aqui a gente pode dar um quit ou exit. Quit. Isso. Então a gente fechou o shell lá certinho. Então agora a gente vai fazer um logout aqui na nossa máquina. E tem que aparecer a mensagem que eu deixei pro cara. Não apareceu. Tá com a antiga ainda. Ah, tá. Descobri aqui que eu fiz errado. Vamos lá no... Ok, user map script. O comando ali
Fui dar uma olhada como é que era o comando do message of the day. User map script. Exploit. Vamos dar exploit de novo. Aí ele vai me dar o terminalzinho. Ok. Who am I de novo. Perfeito. Aqui eu não consigo escrever. Tá. MSF-admin. Ah lá. Lechapi. Pronto. Ali, agora tá. Cuidado, atualize esse sistema hacked by Algudas. Viu? A gente pode olhar até as senhas, as coisas assim, tudo o sistema do cara. Então eu vou parar aqui o Wireshark. Temos aqui várias coisas. Ok? Aqui, ó. Tudo entre Negotiate Protocol Response Request. Aqui é a estrutura do pacote que a gente acaba enviando. Server Message Block Protocol. Enfim, aqui eu não vou poder explicar muito, mas dá para ver que foi estabelecida ali a conexão com esse protocolo de mensagem, que é o protocolo que é utilizado para enviar os comandos, né? Aqui entre os IPs 129.3, que é a minha máquina da Kali, e 129.2, que é a do Metaxploit. Agora eu vou falar como é que a gente pode tentar mitigar esse tipo de vulnerabilidade. Bom, como a própria mensagem ali que eu deixei quando eu hackeio diz, claro que isso daí é algo que, atualizando seu sistema, vai ser resolvido, principalmente algo tão poderoso quanto esse tipo de injeção de código, né? Esse ataque por injeção de código. Agora, também pode ter alguns firewalls que vão bloquear esse tipo de mensagem, esse tipo de envio de código, né? Eles vão bloquear as portas e acessos. Deixa eu ver. Dá para configurar a questão de privilégios também, né? Porque ali a gente acaba oferecendo o privilégio a acesso total da máquina, acesso root para esse tipo de comunicação. Então, se a gente conseguisse setar com que o Samba não fosse utilizar o privilégio como root, não teria esse tipo de problema tão grave assim, né? Claro que dá pra fazer muita coisa ainda no modo usuário normal, mas enfim. A gente também pode ter sistemas de monitoramento que detecta padrão de varredura e exploração, né? Como já é feito sistemas mais modernos, o próprio firewall já tem isso. E outra coisa que pode ser outra coisa importante dizer é que, tipo, esse tipo de injeção de código pode estar dentro de um outro arquivo. Então é muito importante você fazer a verificação desses arquivos que você está colocando na sua máquina. Até por isso que eu falei que a gente usa uma VM, porque é capaz que algum script assim de vulnerabilidade ataque a minha própria VM. Então, algum outro script assim, né? Que é o que muita gente chama de vírus, mas de uma maneira mais simplória, né? Mas pode acabar tendo essa verificação com cuidado, confiando em desenvolvedores e tal. Não é para ter muitos problemas, entendeu? E é isso. Foi um primeiro experimento aqui meu com Pentest. Achei bem interessante.
esse trabalho, assim. Ainda mais que tem vários tutoriais, várias possibilidades. E também consegui aprofundar um pouco mais sobre esse conhecimento de redes, né? De protocolos, e ver que tem muita coisa ainda para aprender, né? Enfim, achei bem legal. Agora queria testar mais alguns outros ataques assim com talvez mais elaborados, tipo um Man in the Middle ou o de gêmeos lá. Mas vou deixar para próxima, hein? Quem sabe nas férias. Perfeito. Obrigadão aí. E boa noite. Boa semana.